Autoralidade, palavra relativa ao termo autoral, que significa ao relativo a autor de obra literária, artística ou científica. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, graças a Deus, ainda aqui dentro da minha sala, né, aproveitando essa sequência. Depois de uma semana inteira, gente, eu fiquei mal mesmo essa semana, gripada, é uma gripe que ela tá pegando, assim, o povo de um jeito que eu vou falar pra vocês, me atacou tosse. Eu não tava conseguindo falar, a começar a falar, tossia, olha, tava uma graça, mas graças a Deus estamos melhores, meus filhos também ficaram doentes. Pra você que não me conhece, meu nome é Cláudia, sejam muito bem-vindos e estamos abrindo as 40 chaves da prosperidade. E a chave de hoje é autoralidade. Autoralidade, palavra relativa ao termo autoral. Autoral, tá. Cláudia, hoje em dia é possível ser autoral? Hoje em dia, gente, eu acredito assim que criar algo hoje é muito difícil. A gente conseguir criar alguma coisa. Porque já vieram muita gente aí, não tem como, cara, a gente conseguir pegar algo e criar do zero. Mas o que a gente pode fazer? Pegar as coisas dentro que já foi criado e tornar mais a nossa cara, deixar mais autoral, né? Mais com a nossa cara, com o nosso jeito. Então, por exemplo, tem frases que a gente escuta que fala assim, que o fulano falou, aí fala assim, frase de fulano, mas é do Beltrano antes, falou uma frase parecida com aquela, então de agora só mudou uma palavrinha ou outra. Então, e é isso. E de tanto você, a pessoa repetir, ela se torna autoral naquilo. Aquilo acaba, a pessoa olhando e fala assim, vai lembrar dela. Então, por exemplo, o meu canal de laço, eu sempre falava assim, beijo, beijo, tchau, tchau. Era de praxe, eu não sei de onde que eu tirei isso, mas toda vez que eu ia finalizar o vídeo, um beijo, beijo, tchau, tchau. Gente, eu tava conversando com alguém, as vezes, beijo, beijo, tchau, tchau. Eu falei, então, querendo ou não, acaba ficando autoral, né? Acaba sendo algo assim, quem manda? Todo mundo, beijinho, beijinho, né? A Xuxa falava beijinho, beijinho, tchau. E enfim, mas de tanto você falar alguma coisa, você se torna autoral. Só que aqui no caso, gente, a autoralidade, nesse caso, né, a chave 20, nós estamos falando de ressignificação. Cláudia, e o que é a autoralidade dentro da ressignificação? É você ser autora da sua própria vida. Autor da sua própria história. No momento que você voltar atrás, lá no seu passado, perdoar o seu passado, para você ressignificar a sua história, você está pegando um livro, um novo livro, todo em branco, com capa, tudo. E a partir dali, você vai reescrever a sua história. Você reescrevendo a sua história, você vai reescrever com a sua autoralidade, você sendo o autor da sua história, porque até hoje quem governou a sua história foram as pessoas. Foi seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, professor, amigos, colegas, irmãos mais velhos, enfim, foi todo mundo, menos você. Então, a partir da ressignificação, quando você voltar lá atrás e você se perdoar, se permitir ver que você é ser humano e é permitido sim pessoas errarem como você também erra, vai ser totalmente diferente. A sua história, quem vai escrever vai ser só você. Você tem que pegar, sabe esse vitimismo que você tem? Cláudia, o que é vitimismo? É isso daí que você pega e põe a culpa em todo mundo. Todo mundo da sua vida é culpado e você não sai do lugar por causa de alguém, você deixou de fazer por causa de alguém ou você fez por causa de alguém. Nem por um momento você assume a autoralidade de falar assim, não, eu fiz porque eu quis. Eu fiz porque me deu vontade. Não, eu fiz porque a vida é minha e eu que governo a minha vida. Não.
Então, esse vitimismo é você começar, você o quê? Quando você começa a ressignificar, essas coisas vão ficando para trás. Então, é você pegar esse vitimismo que tá aí, excluir da sua vida e começar a colocar a sua cara a tapa. E falar, não, fui eu que fiz. E você entender que se hoje a sua vida tá desse jeito, não é culpa de ninguém, é culpa tua. Por quê? O nosso coração, gente, o nosso coração, ele é nosso, o seu coração é teu. E só entram dentro do seu coração e fazem o que quer do seu coração, porque você pegou a chavezinha dele e fez assim, ó, tá, faz o que você quiser com ele. Deu pra entender? Então, assim, autoralidade é isso, dentro da ressignificação, tá? É você ser autor, autora da sua própria história. Você parar de culpar pessoas, culpar todo mundo pela vida que você leva hoje. E você entender, assumir, colocar ali, ó, a coraça ali, a cara e a coragem de falar, não, até hoje eu fui desse jeito, mas daqui pra frente quem governa a minha vida sou eu. Daqui pra frente só vai entrar no meu coração Deus. É só o Senhor Jesus que entra no meu coração e não permitir que ninguém entre. Porque se qualquer pessoa entrar, vai pegar seu coração e vai bagunçar de novo. Aí você vai culpar a pessoa? Não. Porque foi você que entregou a chave, porque a vida é tua. A vida é tua. Lembra que a prosperidade, ela é coletiva. Ela é coletiva. Mas quando você quer prosperar, você vai sozinho. E aí, quem está em volta, você começa a prosperar, a prosperidade vem tão grande em cima de você que começa a transbordar essa prosperidade. E é onde passa para as outras pessoas que estão em volta, elas são prósperas. Mas isso não quer dizer que você pega a sua chave, entrega para a pessoa prosperar junto com você. Não é assim. É você sozinho. Nessa caminhada de ressignificação, é uma caminhada meio solitária. Quando você está rumo à prosperidade, é uma caminhada solitária. Por que é solitária? Porque cada um entende de uma forma. Cada um entende de um jeito, cada um vai por o caminho, o final de todos, o objetivo é único, mas o tempo é de cada um. Cada um tem o seu tempo. Né? Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu prazo de entendimento. Tá? Mas é você pensar assim, a vida é minha. Eu não posso depender de ninguém, eu tenho que depender apenas de mim. Tudo, o meu futuro, né? O meu futuro vai depender do meu presente hoje. O que eu tenho que fazer hoje? Hoje você já tem que começar a pegar, tomar a rédea da situação, pegar a sua vida, pegar esse livro novo e começar a escrever. Mas escrever a sua história com as suas palavras. É você escrever a sua história do seu jeito. E sem colocar ninguém. Amanhã você falar, bom, eu levantei cedo, comecei a fazer dieta ou comecei a malhar, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo, porque eu preciso ter saúde para viver mais, para cuidar do meu filho. Por quê? Se você tem um filho pequeno, você é obrigado a cuidar dele. Até porque você teve ele porque você quis, digamos assim, né? Até um certo ponto. Por quê? Cuidar do meu filho, educando, instruindo para ser um cidadão amanhã autoral. Porque a criação do seu filho, todos os gatilhos e drives que está sendo instalado no seu filho, quem é que está colocando? Pare e analisa. Para amanhã, eu não quero que meu filho sofra. Amanhã, igual eu sofri, você cria a criança dentro de uma, como chama? Tipo uma esfera, né? É um outro nome. Mas quer criar ali dentro de uma bolha. Que também não é bolha, é outro nome, mas eu não lembro. Né? Aí você quer criar, aí vai criar um ser humano dependente, carente.
Aí quando vai crescer, cresce um filho pior, com uma cabeça mais complicada do que a tua. Porque ele nem pensava sozinho, porque tinha a mãe e o pai para pensar por ele. Então você começa a ressignificar a sua vida. A partir de hoje, volta lá, pega aqui no link, começa você a mudar a sua vida, tá? Ressignifica a sua vida, porque você abrindo a sua cabeça, fazendo assim, ó, na sua cabeça, você, até a forma de você cuidar e tratar dos seus filhos vai ser diferente. Até isso vai ser diferente. Até a forma de você criar o seu filho vai mudar. Porque você vai olhar e vai falar assim, poxa, eu vou ensinar meu filho isso porque amanhã, se eu não estiver aqui, ou mesmo que eu esteja, ele vai saber lidar com essa situação. Ele vai saber como lidar com isso, ele vai saber... Porque a gente sabe, gente, sentimento de mãe é aquele. Mãe... Meus dois filhos... Gente, meus dois filhos, eles têm neurofibromatose. Os dois têm TDAH. O Alexandre, como ele é o mais velho, eu corri muito com o Alexandre. Tinha colega minha que falava assim, nossa, Cláudia, a impressão que dá é que você gosta mais do Alexandre. E não era, porque o Alexandre, o Gabriel, quando o Gabriel, eu percebi que o Gabriel tinha alguma coisa também, o Gabriel já chegou com a equipe montada, com neuro, com fono, psicóloga, neuropsicólogo. O Gabriel já chegou, já sentou na janelinha e opa, vou de boa, né? E o Alexandre não, o Alexandre foi tudo um sofrimento dele de pequeno, claro que ele não lembra, ele lembra de algumas coisas, né, outras não, tá com 12 anos hoje. E eu lembro de praticamente tudo que eu passei, o que eu vivi, o que escutei, cada humilhação que eu vivi com meu filho. Então, assim, a vontade, o desejo que me dava como mãe, eu cheguei a ver se a justiça permitia que eu não levasse o Alexandre para a escola, para ensinar o Alexandre em casa. Só que aí não pode, porque ele tem que, né, tinha que conviver com outras crianças. Mas assim, o cuidado, gente, porque sofreu tanto até conseguir o tratamento e o diagnóstico de TDAH e começar a tomar medicação. O médico falou assim, mãe, ele vai crescendo, quando ele crescer, a impulsividade dele vai diminuindo. A compulsão vai diminuir. Só que até ver esse processo de crescimento e ele ir diminuindo, foi doído, foi dureza. Então, tinha esse desejo. Se eu pudesse, eu colocava ele dentro de uma bolha para não passar pelo que ele passou. E com medo do que o Gabriel pudesse passar. Só que o Gabriel, a personalidade dos dois é totalmente diferente. Então, assim, quando fala-se de filho, eu super entendo. Você que é mãe, né? Quando a gente... Mas até para filho, quando você passar a entender e você ressignificar a sua história, chega até a dar um nó quando eu lembro. Mas quando você ressignificar a sua história, você vai entender uma forma mais compreensiva. Até a sua forma de educar, de orientar seus filhos vai ser diferente. Tá? Vai ser diferente. Você vai ensinar o seu filho a depender menos de você. Porque essa é a intenção. Né? É porque a gente não faz filho para nós fazemos o filho, né? Porque amanhã casa, vai ter a vida deles, vai ter a família deles. E que tipo de homem, que tipo de filha você quer? Aquele que qualquer dor corre pra sua casa? Ah, seria ótimo, né? Mas não é. Porque acaba criando adultos imaturos, que são essa geração que tá vindo agora, né? Dos anos 90 em diante. Tem muitos adultos imaturos. Tem muitos adultos de 20 anos, 20, 30 anos que tá parecendo adolescente. Né? Se comporta como adolescente, se porta como adolescente. Por conta desse cuidado mesmo que os pais tiveram. Porque na nossa geração foi uma geração com mais, né, que teve mais necessidade, né? Foi muito mais difícil. Então os pais tentaram vir para suprir as dificuldades, né, dos filhos e acabou que tá essa geração chegando aí, uma geração que infelizmente não tem tanto respeito, né, que antigamente chegava na escola, os alunos respeitavam professores, hoje em dia... Antigamente era... A mãe chegava, e aí, professor, mas o que meu filho fez agora? Não, hoje em dia, cadê aquela professora que falou de você? É mais ou menos isso.
É mais ou menos isso. Eu lembro de uma professora do Alexandre, do pré, que foi a que fez a junta. Ela pegou birra do meu filho e fizeram a junta na escola, na secretaria, comigo no meio, aquele monte de gente. Minha mãe desceu, porque minha mãe ficou com dó de mim, porque minha mãe se viu naquela situação quando foi da vez do meu irmão. E minha mãe falou assim, ficou arrasada quando chegou eu sozinha e só faltou colocar o gari da rua também pra vir falar do meu filho. E eu sabia que meu filho tinha alguma coisa, gente, eu não tinha mais o que fazer, eu não tinha recurso. O CAPS falava que meu filho era mal educado, e eu via que ele tinha alguma coisa. E ninguém fazia nada pra me ajudar. E aquela professora e falando, eu falei, nossa, mas de uma sala de quase 40 crianças, é só meu filho, é só meu filho, né? É só meu filho. Era a única coisa que eu respondia e não era só meu filho. A professora saiu, entrou outra professora nova. E eu lembro de uma reunião que eu tava sentada, ó, o vídeo tá passando a hora e eu tô aqui batendo papo. E eu tava numa reunião sentada e uma mãe pegou, sentou na minha frente e ficou assim, ó, a reunião inteira. Gente, eu virava para um lado e a mãe assim, eu virava para o outro, eu peguei e mandei mensagem pro meu marido e falei assim, Edu, qualquer coisa você desce porque eu vou apanhar hoje. Sério. Edu, pelo amor de Deus, qualquer coisa você desce porque hoje eu vou apanhar. Tem uma mãe aqui que tá me encarando com a cara feia, mandei mensagem pro Eduardo. E eu sempre fui a mãe que ficava por último na reunião, porque meu filho, eu sabia que todo final de reunião tinha aquela lista, né? Pra falar do Alexandre. Toda reunião, até hoje é assim. Tá nos anos finais e eu tô. E é desse jeito. Eu espero todos os pais saírem da sala pra conversar a respeito do meu filho, até porque pra não expor também a situação dele. Aí tá aqui no YouTube, né? Ah, bonito, mãe. Aí tá bom. Aí no final, eram duas professoras na sala, né? Na municipal. Duas professoras tomavam conta, era professora e uma auxiliar. E daí eu falei pra mãe, pra professora, o Alexandre, tal. E essa mãe falou pra outra, é porque tem um tal de Alexandre que fica batendo no meu filho. Aí a professora virou, a que tava falando comigo, ela virou e falou assim, seu filho é quem? Seu filho falando, olha mãe, tem o seguinte, me pediu licença e falou assim, olha mãe, tem o seguinte, o Alexandre, ele tem o jeitinho dele, tem dia que ele tá lá no mundo dele. Brincando sozinho, falando sozinho, ele tá lá no mundo dele. O seu filho vai lá e provoca. Só que o seu filho provoca tanto que o Alexandre explode e desconta o que o seu filho fez com ele várias vezes primeiro. Gente, aquilo assim, não que deu um alívio de saber que meu filho desconta, não é isso. Mas de ver uma professora que defendeu meu filho, porque eu acredito que essa mãe, quando era outra professora, falava, e a mãe falava o quê? Né, a professora falava o quê? E daí, para essas professoras, a mãe falou, não, o Alexandre, aí, nossa, só elogiou o Alexandre, sabe? Então, e depois, no decorrer da outra escola, depois no segundo ano, teve primeiro ano, teve uma professora péssima, não, terceiro, uma professora péssima, aí no meio do ano trocou de professora. Quando trocou de professora? Gente, no meio da reunião, essa professora, ela eu falei, Deus é muito bom, porque naquele momento, tudo que eu precisava ouvir, ela falou, e ela falou em voz alta para todas as mães ouvir, me dando aquele consolo. Porque teve uma mãe que eu vi ela falando, e esse Alexandre, e a mãe dele? Não fala nada? E essa mãe, onde tá a professora? É, né, fazer o que? A gente manda recado. Eu do lado. Eu tava do lado. Ela sabia que nós estava atrás de diagnóstico, atrás de tratamento. Vocês estão entendendo? O nível de profissional não são todos os professores, como eu estou falando aqui. Aí essa professora acabou saindo da escola, graças a Deus, e entrou essa outra professora que falou em alto e bom som em sala de aula. O Alexandre, ele tem problema sim, o Alexandre, ele toma medicação, pediu licença para mim, eu falei que podia falar. E ela falou, o Alexandre mudou, mãe, o Alexandre... Ela começou a falar e falou, o Alexandre é o mais inteligente da sala com TDAH, ele não é aquela criança que foca, ele é auditivo, ele anda na sala. E começou a falar. Eu falei, Deus é bom. E assim que é, e eu já nem sei mais qual era a chave que tinha aberto com vocês. Ah, tá, autoralidade. Então assim, gente, nossa, começa a falar de uma coisa e termina em outra, né? Perdi o foco. Mas é no sentido que eu falo assim, então mesmo que meus filhos tenham TDAH, eu não limito eles em nada.
Não limito eles em nada. Não sou aquela mãe que fica passando a mão na cabeça, ou sei, tá errado, tá certo, tá certo. E hoje, depois da ressignificação, a gente vai fazendo várias mentalizações, né? As mentalizações que fez, né? E eu coloco eles para fazer e também coloco os dois para raciocinar todos os dias. Quem é você? Eu sou o Gabriel. E quem é o Gabriel? E eu coloco eles mesmo para pensar e eles saber que a história deles, a vida deles, tem a mãe e o pai para instruir, porque nós estamos aqui para isso, é para instruir, não viver a vida dos nossos filhos, tá? Então é isso. E você ser autoral da sua história. Então, da mesma forma que você pegar o livro, você vai pegar o livro em branco para começar a reescrever a sua história com a sua autoralidade. O importante é que quando você vai ver, você vai mudar, você vai entender o que eu tô falando, depois você vai chegar aqui nesse vídeo e vai comentar aí embaixo. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Deixa aqui nos comentários o que faz mais sentido para você. Não conhece nosso Instagram, Cláudia Alves, vou deixar escritinho aqui. Um beijo, Deus abençoe, até a próxima chave. Fui.